Hey, o que eu queria falar com você hoje? Sobre a tendência que a gente tem de ocultar as nossas emoções negativas. Por quê? Porque assim, quando a gente começa numa jornada espiritual, a gente começa a falar muito sobre gratidão, sobre pensamento positivo, porque sim, o nosso pensamento cria a nossa realidade. Mas, e ao longo da história a gente tem isso, né? A gente tem essa coisa de, tipo, toda vez que a gente reclama de alguma comida, quando a gente é criança, nossa mãe fala, mas tem criança passando fome. E aí a gente acaba meio que sentindo uma certa culpa, de ter algumas emoções como frustração, medo, raiva, e a gente acaba abafando elas. E isso tem um efeito muito negativo, no nosso corpo, no nosso sistema, no nosso psiquismo. Por quê? Porque essas emoções que a gente não solta, que a gente não libera, que a gente não deixa ir, elas acabam fazendo com que a gente. Como que eu posso explicar? Elas ficam dentro da gente, elas ficam meio que reverberando, elas ficam ali meio que vibrando, sabe? Aquilo. E a gente acaba agindo em cima delas sem perceber. E isso é péssimo, sabe? Então, assim, em termos de energia, quando a gente não expressa uma emoção e a gente meio que engole ela, ela fica dentro da gente ali, ó, sendo um ponto de atração, um ponto vibracional. E como é uma emoção de baixa vibração, ela baixa a nossa vibração geral. De um ponto de vista mais psicológico, quando a gente engole as nossas emoções, o que acaba acontecendo é que elas ficam dentro da gente e a gente começa a agir em cima delas. Então, vamos supor que eu tenha medo de alguma coisa, eu tenho medo de ser julgado, né? Então eu tenho um medo muito grande de ser julgado pelas pessoas, da opinião dos outros. E se eu não expresso isso, se eu não solto isso, isso meio que fica dentro de mim e aí eu começo a evitar situações em que eu serei julgado. Meio que sem perceber, é meio que automático, né? Uh, por quê? Porque emoção acaba virando uma crença em volta, né? Então, meu Deus, o WhatsApp tá bombando aqui, pá, um monte de mensagem. Mas é assim. Então, as emoções e as crenças, elas acabam andando juntas. Então, eu não só mantenho dentro de mim a ideia de que eu vou ser julgado, mas eu começo a evitar isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa soltar essas emoções. É o que eu chamo de detox emocional. E eu já falei sobre isso, eu vou falar sobre isso várias vezes, porque eu acho que esse é um dos grandes problemas que as pessoas têm, que é segurar as emoções. As emoções, elas precisam fluir para fora, e a hora que elas fluem para fora, elas abrem espaço para alguma coisa melhor, elas desmontam crenças, enfim. A gente precisa deixar essa emoção vir. Então, assim, não tenha medo de chorar, não tenha medo de sentir raiva, não tenha medo de nenhuma emoção negativa. Primeiro, porque, ela não vai te desmontar. Esse é o maior medo das pessoas, de que se elas se sentirem desesperadas ou culpadas, aquilo vai consumir ela. E é muito pelo contrário. As emoções, elas só consomem a gente quando a gente prende elas dentro da gente. Então, se a gente deixa fluir, essas emoções são desmontadas, por assim dizer, e a gente não é consumido por ela. Então, não, você não vai ser consumido pela sua emoção se você soltar ela. Dois, de um ponto de vista da lei da atração ou da teoria vibracional, sim, se você tiver um ataque de raiva, se você soltar a sua raiva, por aquele momento que você está expressando ela, você meio que muda seu eixo de atração, certo? Então você começa a atrair situações mais raivosas. Só que isso é menos prejudicial do que você segurar a sua raiva. Você entende? Porque a hora que você segura a sua raiva, aquilo fica permanentemente no seu campo de atração. Então, ao invés de ter, tipo, 5 minutos de raiva explícita, você tem meses de raiva internalizada. E é por isso que existe o trabalho interno. Quando a gente fala de lei da atração, a gente não fala só sobre pensar em coisas positivas, mas fazer esse trabalho interno de ir vendo quais são essas emoções que a gente tem aqui que estão impedindo a gente de atrair o que a gente quer. E por fim, meu Deus, e qual que é a última questão? A última questão é que quando você
expressa a sua emoção, de alguma maneira isso vai limpando. Então você vai tendo menos questões emocionais relativas àquilo. Então, se eu expresso a minha frustração toda vez, ou eu reconheço a minha frustração toda vez que ela vem, existem menos chances de eu ficar frustrado ao longo do tempo. Isso aumenta o meu humor. Então, o que a gente está fazendo? A gente não está trabalhando as emoções no sentido de puxar a gente para cima. Tipo, pensar pensamentos felizes, pensar pensamentos alegres. O que a gente está fazendo? A gente está tirando aquelas coisas que puxam a gente para baixo. Então, naturalmente, a gente fica melhor, naturalmente a gente fica mais feliz, naturalmente a gente fica mais disposto, tá? Como que eu expresso as minhas emoções? Reconhecendo elas, sabe? Eu reparei na minha prática clínica, conversando com vocês no Instagram, que vocês gostam muito de fórmulas, sabe? Vocês gostam muito de o que eu faço? Então, se eu falar para um paciente, ó, você tem que escrever uma carta, e queimar, e enterrar, e depois rezar 3 Pai Nosso, eles gostam. Agora, quando eu falo dessa maneira mais aberta, porque é assim que funciona. Você pode ritualizar se você quiser, mas você só precisa reconhecer, tipo, eu tô frustrado porque eu esperava que o macarrão que eu ia comer no almoço estivesse mais gostoso. Só reconhecer a sua frustração, ou eu tenho medo, ou eu tenho raiva, ou eu estou com dor, ou eu estou frustrado, ou eu me sinto culpado por... Só de reconhecer isso, a gente já está meio que permitindo que essa energia, essa emoção saia da gente. É muito simples. Trabalhoso pra caramba. É muito trabalhoso. Mas, ao mesmo tempo, porque é uma coisa diária, né? Aprender a expressar as emoções é uma coisa diária. E vão tendo camadas que a gente vai trabalhando conforme a gente vai se desenvolvendo nisso. Então, tem camadas que são mais simples, tem camadas que são mais difíceis e esbarram em outras crenças. Mas é uma coisa que a gente faz diariamente. E aí, diariamente, a gente vai soltando e a gente vai deixando ir essas emoções e por consequência disso a gente vai ficando mais leve, a gente vai ficando mais para cima e a gente vai se desenvolvendo como pessoa e evoluindo, né? Porque a evolução ela não é a gente fingir que é perfeito, mas é a gente deixar ir ou abrir mão da nossa imperfeição. E isso é um processo contínuo e se a gente está aqui na Terra, coração, a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. E isso não precisa ser pesado, isso não precisa ser difícil, isso é só um estado de permitir que essas emoções venham e saiam. E a gente não precisa trabalhar toda e qualquer frustração que a gente tem ao longo da vida. Você pode fazer esse trabalho, é um trabalho belíssimo, bonitíssimo, eu ia falar. É um trabalho belíssimo, em que você vai com todos os seus relacionamentos, com toda a sua infância. Mas, pela minha experiência, a partir do momento que você começa a soltar as emoções mais óbvias, as emoções mais antigas da nossa história acabam meio que fluindo junto e acabam vindo à tona de uma maneira muito natural, muito orgânica. É isso, espero ter ajudado, espero realmente que você tenha entendido a importância de não segurar suas emoções e soltar elas e deixá-las fluírem para fora e o benefício que isso vai ter para você. Como sempre, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, Daniel Sforni, tudo junto, no Facebook, daniel.sforni, e vamos conversar por lá, vamos trocar uma ideia, me fala o que você achou desse vídeo, enfim, tô aqui para você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.